Você acha mesmo que alguém como você pode morar no meu prédio? A voz cortante da gerente ecoou pelo salão de vendas enquanto olhava de cima a baixo para as roupas encharcadas de sabão de Marcos. Olhe para você! Cheira a cera de carro barata. Suas mãos sujas deixaram manchas no meu catálogo. Ela pegou uma garrafa de álcool em gel e passou nas mãos com nojo, como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Marcos sentiu o rosto queimar de vergonha. Ali estava ele, com seus 42 anos, depois de juntar cada centavo durante 5 anos lavando carros sob o sol escaldante. E aquela mulher o tratava como lixo. As outras pessoas na imobiliária viraram para olhar. Algumas riam baixinho, outras balançavam a cabeça com pena. Eu tenho o dinheiro, Marcos disse com a voz trêmula, segurando firme a pasta velha que carregava. Juntei cada real honestamente. Posso pagar à vista. A gerente deu uma risada sarcástica que fez o estômago de Marcos revirar. À vista? Com o quê? Moedas que os clientes jogaram no seu baldinho? Olhe, meu caro lavador de carros, este é um empreendimento de luxo. Temos padrões. Não é qualquer um que pode morar aqui. Temos que pensar nos outros moradores, entende? Pessoas de bem, pessoas com formação. Cada palavra era uma facada. Marcos apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas calejadas. Aquelas mãos tinham lavado milhares de carros, tinham esfregado até sangrar, tinham segurado esponjas geladas em manhãs de inverno e trabalhado sob chuva quando precisava do dinheiro. E agora essa mulher as chamava de sujas. A senhora nem olhou meus documentos. Marcos tentou novamente, sua voz ficando mais firme. Tenho comprovante de renda, tenho referências. Sou trabalhador há 25 anos. Nunca tive uma conta atrasada na vida. Comprovante de renda! A gerente quase cuspiu as palavras. De lavador de carros? Por favor, você deve ganhar o quê? Um salário mínimo e meio? 2 se tiver muita sorte? E ainda quer comprar um apartamento de 300 mil reais? Ela se virou para uma colega e disse alto, querendo que todos ouvissem. Eles acham que a gente é boba. Deve ser dinheiro sujo. Ou então pegou emprestado com agiota só para se exibir. Marcos sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria esse gostinho para ela. Meu dinheiro é limpo. Cada centavo veio do meu suor. Suor é exatamente o problema. A gerente tampou o nariz teatralmente. Você está fedendo. Sabe o que é? Eu nem posso continuar essa conversa. Você está constrangendo meus clientes de verdade. Aquele senhor ali... Ela apontou para um homem de terno. Está esperando para ver apartamentos de verdade. Apartamentos para pessoas de verdade. Marcos olhou ao redor. Todas aquelas pessoas bem vestidas o encaravam como se fosse um criminoso, como se não tivesse o direito de estar ali, como se seus 5 anos de sacrifício não valessem nada. Quantas vezes tinha pulado refeições para guardar dinheiro? Quantas vezes tinha trabalhado doente? Quantos domingos e feriados tinha passado sozinho lavando carros enquanto outras famílias se divertiam? Faça um favor a si mesmo, a gerente continuou, agora com um tom de falsa piedade que era ainda pior que os insultos. Procure algo no seu nível. Tem uns apartamentinhos populares ali na periferia, aqueles conjuntos habitacionais do governo, sabe? Aquilo sim é para gente como você. Este empreendimento é para empresários, médicos, advogados, pessoas que estudaram, pessoas que venceram na vida. E eu não venci? A voz de Marcos saiu mais alta do que pretendia. Trabalho desde os 16 anos, sustentei minha mãe quando ela ficou doente, criei minha irmã sozinho, nunca pedi nada para ninguém, nunca roubei um centavo, e a senhora vem me dizer que eu não venci? Controle-se! A gerente recuou, fingindo estar assustada. Está vendo? Já está ficando agressivo. É exatamente por isso que pessoas assim não podem morar em lugares de família. Vou ter que chamar a segurança se continuar com esse tom. Marcos respirou fundo. Não podia perder o controle. Não podia dar razão para ela. Desculpe, só quero uma oportunidade, só isso. Oportunidade? A gerente cruzou os braços. Você já teve sua oportunidade na vida e escolheu ser lavador de carros. As pessoas fazem escolhas. Eu escolhi estudar, fazer faculdade, construir uma carreira. E você? Ficou esfregando carros. Agora quer o mesmo que eu tenho? Não é assim que o mundo funciona, meu querido.
Algo quebrou dentro de Marcos naquele momento. Era como se todos os anos de humilhação, clientes que jogavam as chaves no chão para ele pegar, pessoas que nem olhavam na sua cara, crianças ricas que zombavam dele, tudo veio à tona de uma vez. Sabe de uma coisa? Ele fechou sua pasta devagar. A senhora está certa. Eu realmente não deveria estar aqui. A gerente sorriu vitoriosa. Ah, finalmente entendeu. Que bom. Olha, não leve para o lado pessoal. É só questão de cada um conhecer seu lugar no mundo. Você tem o seu, eu tenho o meu. Marcos assentiu lentamente e começou a caminhar em direção à porta. Sentia o peso de todos os olhares sobre ele, o peso da vergonha, o peso de 25 anos de trabalho duro sendo jogados na sua cara. Mas havia algo mais, algo que a gerente não sabia, algo que ninguém ali sabia. Quando estava prestes a sair, virou-se uma última vez. Só mais uma pergunta. Este prédio aqui, o Residencial Vista Park, ele ainda não foi lançado oficialmente, certo? As obras ainda estão em andamento? A gerente franziu a testa, confusa com a pergunta. Sim, lançamos oficialmente mês que vem. Por quê? Isso muda alguma coisa para você? Marcos deu um sorriso pequeno, triste. Não, não muda nada. Obrigado pelo seu tempo, senhora. Patrícia Mendonça, gerente comercial do Grupo Mendonça Empreendimentos. Ela disse com orgulho, como se o sobrenome significasse algo. Mendonça. Marcos repetiu, como se estivesse gravando o nome. Entendi. Tenha um bom dia, dona Patrícia. Ele saiu pela porta de vidro e sentiu o sol quente do meio-dia bater no seu rosto. Suas pernas tremiam. Queria gritar, queria chorar, mas principalmente queria sumir, desaparecer, nunca mais ter que olhar para a cara daquelas pessoas. Caminhou até seu carro velho, um Gol 1996, que era tão parte dele quanto seus próprios braços, e sentou-se no banco do motorista. Ficou ali parado por longos minutos, apenas respirando. Dentro da pasta que carregava, havia 320 mil reais em documentos bancários. Dinheiro real, suado, honesto. Mas não tinha servido de nada. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente não atendia, mas hoje qualquer distração era bem-vinda. Alô? Senhor Marcos Vieira? Uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é do escritório Tavares em Associados. O senhor tem uma reunião agendada conosco amanhã às 10 horas. Estamos ligando para confirmar. Marcos tinha esquecido completamente. Ah, sim, estarei aí. Ótimo. Temos novidades sobre aquele assunto que discutimos. Novidades muito boas, na verdade. O senhor vai gostar. Marcos desligou e olhou novamente para a imobiliária através do para-brisa embaçado. Lá dentro, Patrícia Mendonça provavelmente já tinha esquecido dele. Já estava humilhando outra pessoa ou vangloriando-se com as colegas sobre como tinha colocado um lavador de carros atrevido no seu lugar. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Absolutamente nenhuma ideia. E quando descobrisse, seria tarde demais. Marcos dirigiu pelas ruas da cidade com o piloto automático ligado, sua mente ainda presa naquela imobiliária. As palavras de Patrícia ecoavam como um disco arranhado. Gente como você, seu lugar no mundo, lavador de carros, 25 anos. 25 anos de trabalho honesto reduzidos a nada em questão de minutos. Estacionou em frente ao pequeno lava-jato onde trabalhava. Lava rápido do Marcos, dizia a placa desbotada. Era seu. Pequeno, simples, mas seu. Construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo, nos fins de semana que deveria estar descansando. E aí, chefe? Conseguiu? João, seu único funcionário, um rapaz de 23 anos, veio correndo com um sorriso esperançoso. Fechou o apartamento? Marcos balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. João conhecia o sonho dele. Todos ali conheciam. Por 5 anos tinha sido praticamente tudo sobre o que Marcos falava. Juntar dinheiro para comprar um apartamento de verdade, sair daquele quartinho alugado nos fundos de uma casa, ter algo que fosse realmente dele. Que filho da mãe! João socou a parede. Deixa eu adivinhar. Disseram que você não tinha perfil? Que não se encaixava? Algo assim. Marcos se forçou a sorrir. Mas tudo bem. Tem outros lugares.
outras imobiliárias. Mas João conhecia o chefe bem demais. Tudo bem, nada. Você juntou esse dinheiro centavo por centavo. Eu vi você comendo só pão e café para guardar dinheiro. Vi você trabalhando doente. E agora vem uma patricinha qualquer dizer que você não é bom o suficiente? Isso não pode ficar assim. João, Marcos colocou a mão no ombro do rapaz. O mundo é assim, sempre foi. A gente só precisa aceitar e seguir em frente. Não, senhor! João estava genuinamente revoltado. O senhor me ensinou que trabalho honesto vale alguma coisa. Que se a gente se esforçar, se der o máximo, as coisas melhoram. E agora vem me dizer para aceitar? Marcos suspirou. João tinha razão, mas ele estava cansado demais para lutar. Às vezes o esforço não é suficiente. Às vezes o mundo não liga para o quanto você trabalha. O telefone do Lava Jato tocou. João atendeu, ainda bufando de raiva. Lava rápido do Marcos. Sim, ele está aqui. Um momento. João tampou o telefone e sussurrou. É aquele advogado de novo, o Dr. Tavares. Marcos franziu a testa. 2 ligações no mesmo dia? Passe para cá. Ele pegou o telefone. Dr. Tavares? Marcos, desculpe incomodar de novo, mas surgiram algumas questões urgentes sobre o inventário. Preciso que você venha ao escritório hoje ainda, se possível. É bem importante. Hoje? Marcos olhou para o relógio. Eram 2 da tarde. Eu posso estar aí umas 4 horas? Perfeito. Nos vemos então. João estava curioso. Que inventário, chefe? Marcos hesitou. Era uma história que nunca tinha contado completamente para ninguém. Uma história que doía demais para ser falada em voz alta. Mas talvez fosse hora. Você conheceu minha mãe? Marcos perguntou. Dona Regina? Claro. Ela vinha aqui direto trazer marmita para o senhor. Uma senhora incrível. Ela morreu faz 6 meses. Eu sei, chefe. Sinto muito de novo. Marcos se sentou em um banquinho velho. O que você não sabe é que minha mãe, ela tinha segredos. Segredos que nem eu conhecia. Ele respirou fundo. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ou pelo menos foi o que sempre me disseram. Ele era motorista de caminhão, viajava muito. Um dia simplesmente não voltou para casa. Que triste, chefe. Minha mãe nunca se casou de novo. Nunca nem olhou para outro homem. Criou a mim e minha irmã sozinha, trabalhando como doméstica. A gente passou fome algumas vezes, João. Fome de verdade. Teve Natal que a gente só comeu pão com mortadela. As lembranças ardiam. Quando eu tinha 16, larguei a escola para trabalhar. Comecei lavando carros na rua, onde os carros paravam no sinal. 10 anos depois consegui juntar para abrir este lava-jato. João ouvia em silêncio, percebendo que havia mais na história. Quando minha mãe ficou doente no último ano de vida, ela começou a falar coisas estranhas, pedia desculpas, chorava dizendo que tinha mentido. Eu achava que era a medicação, o câncer afetando a cabeça dela. Marcos limpou os olhos com as costas da mão. No dia antes de morrer, ela me chamou perto e disse: Seu pai não morreu, Marcos. Ele nos abandonou, mas ele vai voltar para você. De um jeito ou de outro, ele vai voltar. O que ela quis dizer com isso? Não fazia sentido. Pensei que fossem delírios. Mas depois do funeral, um advogado me procurou. Dr. Tavares. Disse que tinha informações sobre meu pai. Informações importantes. Marcos se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Meu pai não era só um motorista de caminhão, João. Ele era dono de uma transportadora grande. E quando nos abandonou, quando foi embora com outra mulher, minha mãe estava grávida da minha irmã. Espera, então seu pai era rico? Muito rico. E a gente passou fome enquanto ele construía um império. A amargura na voz de Marcos era palpável. Ele teve outros filhos, criou outra família. Uma família de verdade, com casa grande, carros importados, viagens. Enquanto isso, eu lavava carros no sinal para comprar leite para minha irmã. João não sabia o que dizer. Ele morreu 3 meses atrás. Infarto fulminante. Marcos deu uma risada amarga. E sabe qual é a parte engraçada? Ele deixou testamento. Me incluiu no testamento. Depois de 30 anos, depois de nunca ter dado um centavo para a gente, ele resolveu ter consciência na última hora. Quanto? João perguntou baixinho. Não sei ainda. Por isso o Dr. Tavares quer me ver. O inventário está sendo processado.
Mas pela forma como ele fala, pela urgência, deve ser muito. Marcos olhou para as próprias mãos calejadas. Sabe qual é o pior, João? Eu não quero esse dinheiro. É dinheiro sujo. É dinheiro manchado de abandono, de fome, de noites que minha mãe chorou escondida, achando que eu não ouvia. Mas é seu por direito, chefe. Direito? Marcos quase gritou. Que direito? O direito de ser abandonado? O direito de ver minha mãe morrer trabalhando feito escrava enquanto ele vivia em mansão? Que direito é esse? Um carro buzinou na entrada. Um BMW novinho. João foi atender, mas o motorista desceu sozinho e veio direto em direção a Marcos. Você é o dono aqui? O homem tinha uns 50 anos, terno caro, relógio que custava mais que o faturamento anual do Lava Jato. Sou. Em que posso ajudar? Preciso que lave meu carro, mais rápido. Tenho uma reunião em 40 minutos. Ele jogou as chaves no chão perto dos pés de Marcos. E capricha, viu? É um carro de R$ 200 mil. Não é esses carrinhos populares que você deve estar acostumado. Marcos olhou para as chaves no chão, depois para o homem, depois para João, que estava vermelho de raiva. Lentamente, Marcos se abaixou e pegou as chaves. Vai ficar pronto em meia hora, senhor. O homem já estava mexendo no celular, sem nem olhar para ele. Tem cafezinho aí? Só temos água, senhor. Água? O homem fez cara de nojo. Tá bom. Me avisa quando terminar. Ele se sentou na pequena área de espera, claramente incomodado com tudo ao redor. Marcos começou a lavar o BMW em silêncio. João veio ajudar, ainda bufando. Chefe, por que o senhor aceita isso? Por que pega as chaves do chão? Porque é meu trabalho, João? Não é não. Seu trabalho é lavar carro, não ser humilhado. Marcos parou e olhou para o rapaz. Você quer saber por que eu aceito? Porque se eu não aceitar, se eu deixar meu orgulho falar mais alto, eu não como. Simples assim. Esse homem aí vai me pagar R$ 80 por este serviço. Com R$ 80 eu compro comida. Pago conta, sobrevivo. Ele voltou a esfregar o carro. Não é sobre orgulho, João. É sobre sobrevivência. Mas por dentro, algo estava mudando em Marcos. Algo estava se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. A humilhação na imobiliária, as palavras da mãe no leito de morte, o testamento do pai, as chaves jogadas no chão, tudo estava se acumulando, criando uma pressão que não podia ser contida para sempre. Quando terminou o carro, o homem inspecionou cada centímetro, procurando defeitos. Aceitável. Ele pagou exatamente R$ 80, sem gorjeta, e foi embora sem um obrigado. Marcos olhou para o relógio. 3h30. Tinha meia hora para chegar ao escritório do Dr. Tavares. João, fecha o Lava Jato hoje mais cedo. Pode ir para casa. Mas, chefe, vai. Amanhã a gente conversa melhor. No caminho para o escritório, Marcos passou em frente ao residencial Vista Park. As obras estavam a todo vapor. Um prédio elegante, moderno, com jardins projetados. Do lado de fora, um outdoor enorme. Grupo Mendonça Empreendimentos, realizando o sonho da casa própria. Marcos estacionou e ficou olhando. Realizando o sonho da casa própria. Mas não para ele. Não para gente como ele. Seu celular tocou. João. Chefe, você não vai acreditar. Acabei de ver no grupo de WhatsApp do bairro. Aquela gerente que te humilhou, a Patrícia, ela é filha do dono do Grupo Mendonça. O prédio é da família dela. Marcos sentiu algo gelado descer pela espinha. E tem mais, chefe. O pai dela, o tal Mendonça, está com processo na justiça. Um monte de gente dizendo que ele deu calote em obras anteriores. Tem até investigação por lavagem de dinheiro. Marcos desligou devagar. Olhou mais uma vez para o prédio. Para o outdoor. Para o nome Mendonça em letras garrafais. Então ligou o carro e foi para o escritório do advogado. Era hora de descobrir exatamente quanto valia a culpa de um pai morto. O escritório do Dr. Tavares ficava em um dos prédios mais elegantes do centro da cidade. Marcos estacionou seu Gol velho entre 2 carros importados e sentiu aquela sensação familiar de não pertencer àquele lugar. Mas hoje, depois de tudo que tinha passado, ele não ligava mais. A recepcionista o recebeu com um sorriso profissional. Senhor Marcos Vieira? O Dr. Tavares está esperando.
Pode entrar na sala 3. O escritório era impressionante. Estantes de mogno cheias de livros jurídicos, quadros caros nas paredes, uma vista panorâmica da cidade. Dr. Tavares era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grife. Ele se levantou para cumprimentar Marcos com um aperto de mão firme. Marcos, sente-se, por favor. Quer café? Água? Não, obrigado. O senhor disse que tinha novidades? Tavares sentou-se atrás da enorme mesa de madeira e abriu uma pasta grossa. Novidades é um eufemismo. Temos uma reviravolta completa no inventário do seu pai. Ele tirou os óculos e limpou com cuidado, como se estivesse organizando os pensamentos. Marcos, me diga uma coisa. O que você sabe exatamente sobre seu pai? Sobre Roberto Vieira? Sei que ele nos abandonou. Sei que construiu outra família. Sei que era dono de uma transportadora. Transportadora Vieira em Filhos. Tavares confirmou. Uma das maiores do estado. Mas o que você não sabe é que seu pai vendeu a empresa 5 anos antes de morrer. Vendeu por um valor substancial. Marcos sentiu o coração acelerar. Quanto? 120 milhões de reais. O mundo parou. Marcos teve certeza de que tinha ouvido errado. Desculpe, quanto? 120 milhões. Tavares disse devagar, deixando o número afundar. Ele investiu bem o dinheiro. Comprou imóveis, ações, aplicações financeiras. Quando morreu, o patrimônio dele estava avaliado em aproximadamente 200 milhões de reais. Marcos não conseguia processar. 200 milhões. Enquanto ele lavava carros no sol, economizando centavos, seu pai tinha 200 milhões de reais. E no testamento, Tavares continuou, ele dividiu tudo de uma forma peculiar. Você tem 2 meio-irmãos, certo? Fernando e Ricardo, filhos do segundo casamento dele. Eu sei, nunca os conheci. Bem, eles esperavam herdar tudo. Afinal, foram eles que conviveram com Roberto. Foram eles que ele criou, que deu educação, que bancou a vida de luxo. Tavares fez uma pausa. Mas Roberto deixou uma carta. Uma carta que foi lida durante a abertura do testamento há 2 semanas. O advogado pegou um envelope amarelado e colocou sobre a mesa. Ele escreveu isso pouco antes de morrer. Quer que eu leia ou prefere ler sozinho? O senhor leia. Eu não consigo. Tavares abriu a carta e começou. Se esta carta está sendo lida, é porque morri. E se morri, é hora de tentar corrigir o maior erro da minha vida. Eu abandonei meu filho Marcos e minha filha Carolina quando eram crianças. Abandonei a mulher que me amava de verdade. Fiz isso porque era covarde. Porque conheci outra mulher, mais jovem, mais bonita, de família rica, e achei que ela me daria a vida que eu merecia. Marcos apertou os braços da cadeira com força. Construí um império nas costas do meu trabalho, mas principalmente nas costas do dinheiro da família da minha segunda esposa. Os Mendonça me deram o capital inicial, os contatos, as portas que precisava. Casei-me com Silvia Mendonça e tive 2 filhos com ela. Fernando e Ricardo cresceram com tudo. Tudo que dinheiro pode comprar. Mas também cresceram mimados, arrogantes, incapazes de valorizar 1 centavo porque nunca precisaram trabalhar por nada. Tavares fez uma pausa para beber água antes de continuar. Enquanto isso, soube pelos investigadores particulares que contratei que meu filho Marcos lavava carros. Lavava carros! O menino que eu abandonei, que poderia ter tido tudo, estava na rua lavando carros para sobreviver. E em vez de me envergonhar o suficiente para procurá-lo, para ajudá-lo, eu virei a cara. Fingi que não existia, porque olhar para ele seria olhar para meu próprio fracasso como homem. As palavras eram facas. Cada frase cortava mais fundo. Marcos nunca me procurou, nunca pediu nada, nunca apareceu na minha porta exigindo reconhecimento ou dinheiro. Ele simplesmente sobreviveu e prosperou dentro das possibilidades que tinha. Abriu seu próprio negócio, cuidou da mãe até o fim, criou a irmã, fez tudo que um homem de verdade faz, enquanto meus outros filhos só sabem gastar dinheiro que não ganharam. Marcos sentiu lágrimas quentes rolando pelo rosto, mas não as limpou. Por isso, deixo todo o meu patrimônio da seguinte forma. Para Fernando e Ricardo, R$1 milhão para cada. É mais do que eles merecem.
mas é para garantir que não passem necessidade. Para minha filha Carolina, irmã de Marcos, 5 milhões de reais, com a esperança de que este dinheiro ajude a compensar minimamente a infância que roubei dela. E para Marcos, para meu filho Marcos, que se tornou um homem sem minha ajuda, que construiu caráter enquanto meus outros filhos construíam soberba, deixo todo o restante. Aproximadamente 190 milhões de reais. Silêncio absoluto no escritório. Marcos não conseguia falar. Não conseguia se mover. 190 milhões de reais. Marcos. Tavares continuou lendo. Se você está ouvindo isto, deve estar em choque. Deve estar com raiva. Tem todo o direito de estar. Este dinheiro não compra perdão. Não apaga os anos de abandono. Mas é tudo que posso oferecer agora. Use este dinheiro para ser o homem que eu nunca fui. Use para construir, não para destruir. E, se possível, um dia, perdoe seu pai patético. Roberto Vieira. Tavares dobrou a carta devagar e colocou de volta no envelope. Os seus meio-irmãos estão processando o testamento, é claro. Alegam que seu pai estava senil, que você o influenciou, que o testamento é inválido. Mas não tem base legal. Roberto estava em perfeita saúde mental quando escreveu isto. Tinha laudos médicos recentes comprovando. O testamento é blindado. Marcos finalmente encontrou sua voz rouca e trêmula. 190 milhões, 193 milhões, para ser exato, descontados os impostos e custos do inventário. O dinheiro deve estar disponível em aproximadamente 3 meses, quando o processo final for concluído. 3 meses. Sim, mas Marcos, tem mais uma coisa. Tavares pegou outro documento. Entre os bens do seu pai, havia participação societária em algumas empresas. A maioria já foi liquidada, mas uma em particular chamou minha atenção. Você conhece o Grupo Mendonça Empreendimentos? Marcos sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Conheço. Seu pai tinha 30% das ações da empresa. Foi parte do acordo quando casou com Silvia Mendonça. O sogro, Armando Mendonça, deu as ações como presente de casamento. Tavares sorriu de uma forma que Marcos nunca tinha visto um advogado sorrir. Quando seu pai se divorciou 15 anos atrás, ele manteve as ações. E essas ações agora são suas. Minhas. Você é sócio minoritário do Grupo Mendonça. Tem direito a voto em assembleia, acesso aos livros contábeis, participação nos lucros. Tavares se inclinou para a frente. E aqui fica interessante. Armando Mendonça, o patriarca da família, morreu há 2 anos. Agora quem administra a empresa é o filho dele, Paulo Mendonça. E Paulo tem apenas 40% das ações. Os outros 30% estão divididos entre investidores pequenos. Marcos começava a entender. Então eu tenho poder de veto, poder de bloquear decisões. E se você conseguir convencer os pequenos investidores a votarem com você, pode até assumir o controle da empresa. Tavares entregou a Marcos uma pasta. Aqui está tudo, documentos, contratos, histórico da empresa. E Marcos, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? O Grupo Mendonça está com problemas financeiros sérios. Paulo Mendonça fez investimentos ruins. Há processos por atraso de obra, por calote com fornecedores. A empresa está à beira da falência. Tavares pausou. Mas com um aporte de capital, digamos, uns 20 ou 30 milhões, ela poderia se recuperar. Poderia até prosperar. Marcos olhou para a pasta em suas mãos. Depois olhou pela janela para a cidade lá embaixo. De repente, tudo fazia sentido. A humilhação na imobiliária. A arrogância de Patrícia Mendonça. O desprezo com que o trataram. Patrícia Mendonça, Marcos disse baixinho. Filha de Paulo Mendonça. Trabalha como gerente comercial na imobiliária do grupo. Você a conhece? Um sorriso lento se formou no rosto de Marcos. Um sorriso que não tinha alegria, mas sim algo muito mais profundo. Algo que estava sendo gestado durante 25 anos de humilhação. Conheci ela hoje de manhã. Ela me disse que eu não tinha lugar no mundo dela, que lavador de carros não pode morar em prédio de gente de bem. Tavares fez uma careta. Típico dos Mendonça. Arrogância é sobrenome de família. Marcos se levantou, segurando a pasta. Doutor Tavares, eu quero que o senhor faça algo por mim. O que precisa?
Quero que prepare toda a documentação comprovando que sou sócio do Grupo Mendonça. Quero certidões, reconhecimentos de firma, tudo o que for necessário para provar legalmente que tenho 30% daquela empresa. Isso vai levar uns 2 dias. Perfeito. Marcos virou-se para sair, mas parou na porta. E doutor, pode preparar também uma proposta de aporte de capital. 25 milhões de reais em troca de mais 25% das ações da empresa. Tavares arregalou os olhos. Isso te daria 55%. Controle total. Exatamente. Marcos, tem certeza? É muito dinheiro. E os Mendonça vão lutar. Deixa eles lutarem. Marcos abriu a porta. Eu passei a vida inteira lutando. É a única coisa que sei fazer bem. Quando saiu do prédio, o sol estava se pondo. Marcos entrou no seu Gol velho e ficou sentado ali por longos minutos. 193 milhões de reais. Era um número tão absurdo que parecia irreal, mas era real. E em 3 meses seria dele. 3 meses para planejar. 3 meses para preparar. 3 meses para transformar o lavador de carros humilhado em algo muito, muito diferente. Ele ligou para João. Amanhã fecha o Lava Jato. Precisamos conversar. Tudo bem, chefe? Mais que tudo bem, João. As coisas vão mudar. Mudar muito. Marcos dirigiu para casa pensando em Patrícia Mendonça. No jeito que ela tinha olhado para ele. No nojo na voz dela. Na certeza absoluta que tinha de que ele nunca seria nada. Em 3 meses, ela ia descobrir exatamente quem era o homem que tinha humilhado. E ia se arrepender de cada palavra. Bloco 4. O plano. 7.000 caracteres. 3 meses pareciam uma eternidade, mas Marcos não ficou parado. Nos dias seguintes à reunião com o Dr. Tavares, ele começou a estudar. Estudar de verdade, como nunca tinha feito na vida. Passava as noites lendo sobre administração de empresas, mercado imobiliário, legislação societária. João cuidava do Lava Jato enquanto Marcos se transformava. Chefe, o senhor está diferente. João comentou uma manhã, 2 semanas depois da revelação. Parece mais firme, mais decidido. Marcos sorriu. Estou me preparando, João. Me preparando para algo grande. Pode me contar? Marcos olhou ao redor do pequeno Lava Jato. Aquele lugar representava 25 anos da sua vida. Cada tijolo tinha sido colocado com suor. Cada equipamento comprado com sacrifício. Mas logo, muito em breve, aquilo seria apenas uma memória. Não uma memória ruim, mas um capítulo que estava chegando ao fim. Em breve, João. Em breve você vai entender tudo. Enquanto isso, Marcos começou a investigar o Grupo Mendonça. Discretamente, sem chamar atenção. Descobriu que a empresa estava pior do que Tavares tinha dito. Paulo Mendonça tinha feito empréstimos absurdos para bancar 3 empreendimentos ao mesmo tempo. 2 deles estavam atrasados. Um terceiro, o residencial Vista Park, justamente aquele onde Marcos tinha sido humilhado, estava com problemas de aprovação na prefeitura. Havia rumores de propina, de documentos falsificados, de licenças ambientais compradas. Paulo Mendonça estava desesperado, fazendo pré-vendas agressivas para conseguir capital de giro. E sua filha Patrícia estava na linha de frente, vendendo apartamentos como se a vida da família dependesse disso, porque dependia. Uma tarde, Marcos recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhor Marcos Vieira, aqui é Sandra, do Residencial Vista Park. A gerente Patrícia Mendonça pediu para entrar em contato com o senhor. Marcos sentiu um frio na espinha. Patrícia, por quê? Bem, senhor. A voz da secretária era hesitante. Houve um mal-entendido na última vez que o senhor esteve aqui. A dona Patrícia gostaria de se desculpar pessoalmente e oferecer condições especiais para o senhor adquirir um apartamento. Marcos quase riu. Condições especiais. Eles deviam estar realmente desesperados. Diga à dona Patrícia que não tenho interesse. Mas, senhor, são condições realmente vantajosas. Desconto de 15%, parcelamento facilitado. Não tenho interesse. Marcos repetiu mais firme. E diga a ela que em breve vamos nos ver novamente, mas será em outras circunstâncias. Ele desligou antes que a secretária pudesse responder. João, que tinha ouvido tudo, estava com os olhos arregalados. Chefe, eles estão ligando para pedir desculpas?
Não estão pedindo desculpas, João. Estão desesperados por vendas. Qualquer cliente serve agora, até lavador de carros. Marcos voltou aos documentos que estava estudando. Mas não vou dar esse gostinho para eles, não ainda. Os dias viraram semanas. Marcos conheceu outros investidores minoritários do Grupo Mendonça. Eram 5 pessoas, cada uma com 6% das ações. Pequenos empresários que tinham investido anos atrás, quando a empresa parecia promissora. Agora estavam arrependidos, querendo sair, mas presos porque ninguém queria comprar ações de uma empresa falindo. Marcos os convidou, um por um, para conversas discretas. Não revelou sua identidade como sócio, apenas se apresentou como um investidor interessado. E em cada conversa, plantou sementes. Se houvesse uma assembleia extraordinária, Marcos perguntava casualmente: vocês votariam contra Paulo Mendonça se surgisse uma proposta melhor? Todos diziam que sim. Todos estavam fartos. Um deles, um senhor de 60 anos chamado Alberto, foi particularmente honesto. Rapaz, Paulo Mendonça é um incompetente. Herdou uma empresa sólida do pai e destruiu em 5 anos. Faz negócios sem planejamento, gasta dinheiro como se fosse água. E a filha dele, aquela Patrícia, é pior ainda. Arrogante, prepotente, trata funcionário e cliente como lixo. Alberto suspirou. Se alguém aparecer com dinheiro e competência para tirar esse homem de lá, vai ter meu voto sem pensar 2 vezes. Marcos sorriu. E se eu dissesse que conheço alguém assim? Então apresenta logo, rapaz. Antes que essa empresa afunde de vez e leve meu dinheiro junto. 2 semanas antes do prazo final do inventário, Dr. Tavares ligou com novidades. Marcos, está tudo pronto. O dinheiro vai cair na sua conta daqui a exatamente 15 dias. Todos os documentos foram aprovados. Seus meio-irmãos tentaram mais um recurso, mas foi negado. O dinheiro é seu. E a documentação sobre o Grupo Mendonça? Toda preparada. Você é oficialmente sócio com 30%. E a proposta de aporte de capital está pronta também. 25 milhões em troca de mais 25% das ações. Perfeito. Agora quero que você faça mais uma coisa. O que precisa? Convoque uma assembleia extraordinária do Grupo Mendonça. Como sócio com 30%, tenho esse direito. Quero a assembleia marcada para daqui a 3 semanas. Tempo suficiente para o dinheiro cair e eu me preparar. Tavares ficou em silêncio por um momento. Marcos, você tem certeza disso? Paulo Mendonça vai surtar quando descobrir. A família inteira vai vir em cima de você. Que venham. Passei a vida levando porrada da vida. Agora é minha vez de bater de volta. A convocação da assembleia caiu como uma bomba no Grupo Mendonça. Paulo Mendonça pessoalmente ligou para Tavares exigindo explicações. Quem é esse Marcos Vieira? Nunca ouvi falar dele. Como ele pode ter 30% da minha empresa? Tavares, profissional até o fim, apenas respondeu. Senhor Mendonça, sugiro que reveja os documentos societários da empresa. As ações pertenciam a Roberto Vieira, seu ex-cunhado, e foram devidamente transferidas para o filho dele através de inventário. Tudo legal, tudo documentado. Roberto, aquele desgraçado, mas ele morreu há meses? Exatamente. E deixou as ações para o filho. O senhor será notificado oficialmente nos próximos dias sobre a pauta da Assembleia. Paulo Mendonça desligou com um palavrão. Naquela noite mesmo, convocou uma reunião de emergência com a família. Patrícia estava lá, junto com 2 tios e a mãe de Paulo, a matriarca Silvia Mendonça. Quem é esse Marcos Vieira? Paulo esbravejava. Alguém aqui conhece? Patrícia estava no celular, meio desligada, até que o nome registrou. Marcos Vieira? Que nome familiar. Familiar como, Patrícia? Espera, Marcos Vieira? Ela abriu os olhos subitamente. Não, não pode ser. O que foi? Tem um Marcos Vieira que veio à imobiliária umas semanas atrás. Um lavador de carros esquisito que queria comprar um apartamento. Ela deu uma risada nervosa. Eu praticamente expulsei ele de lá. O cara era meio pirado, todo sujo, com roupa velha. E ele ficou fazendo perguntas estranhas sobre o empreendimento. Perguntou se o prédio já tinha sido lançado, se as obras estavam em andamento. Patrícia começou a ficar pálida. Pai, você acha que é o mesmo? Paulo já estava no computador pesquisando. Não havia muito sobre Marcos Vieira online. Apenas um cadastro antigo de empresa.
Lava Rápido do Marcos. Proprietário, Marcos Vieira. MEI aberto há 12 anos. É ele? Paulo disse lentamente. O filho da puta do lavador de carros é nosso sócio. Mas como? Silvia Mendonça, que tinha ficado em silêncio até então, falou pela primeira vez. Sua voz era fria, calculista. Como um lavador de carros conseguiu 30% da empresa? Roberto! Paulo praticamente cuspiu o nome. Aquele maldito ex-marido seu manteve as ações do divórcio e deixou tudo para um filho que ninguém sabia que existia. Silvia ficou lívida. Roberto tinha outro filho? Do primeiro casamento. Um casamento que ele sempre escondeu de você. Paulo estava com prazer em revelar isso. Sempre teve raiva da mãe por ter escolhido Roberto anos atrás. O lavador de carros é meio-irmão meu. O silêncio na sala era sepulcral. Patrícia estava em estado de choque. Eu humilhei ele. Eu joguei na cara dele que era lavador de carros. Disse que gente como ele não tinha lugar no nosso prédio. Ela começou a tremer. Pai, o que ele vai fazer? Não sei, mas ele convocou uma assembleia e, pela lei, tem todo o direito de fazer isso. Paulo socou a mesa. Precisamos descobrir o que ele quer. Precisa ser dinheiro. Todo mundo tem um preço. Vamos comprar as ações de volta. Com que dinheiro? Um dos tios, Roberto Mendonça, perguntou. A empresa está quebrada, Paulo. Você gastou tudo em empreendimentos que não deram retorno. Não temos caixa para comprar nem 5%, quanto mais 30%. Então fazemos um acordo, oferecemos participação nos lucros, cadeira no conselho, sei lá. Mas não podemos deixar um lavador de carros ter poder sobre a empresa da família. Silvia se levantou devagar. Aos 72 anos, ela ainda era imponente, ainda comandava respeito. Eu quero conhecer esse rapaz, esse Marcos. Quero olhar nos olhos dele. Mãe, pra quê? Porque se ele é filho do Roberto, se ele tem o sangue Vieira, então ele não vai querer dinheiro. Ela olhou para Paulo com desprezo. Ele vai querer o que você nunca entendeu, meu filho. Ele vai querer respeito, reconhecimento e vingança. Patrícia sentiu um calafrio. De repente, lembrou-se da expressão no rosto de Marcos quando ele saiu da imobiliária. Não era só tristeza ou vergonha. Era algo mais profundo, algo perigoso. Pai, ela disse com voz trêmula, eu acho que estamos ferrados. Paulo ia responder, mas seu celular tocou. Era do banco. Ele atendeu e sua expressão foi ficando cada vez pior. O quê? Como assim congelaram? Mas isso é ilegal. Vocês não podem... Como? Uma ordem judicial? Ele ficou branco. Por processo trabalhista? Mas isso não pode. Entendo. Entendo. Ele desligou e olhou para a família reunida. Acabaram de congelar a conta da empresa. 3 ex-funcionários entraram com ação por salários atrasados e conseguiram bloqueio judicial. Paulo passou a mão pelo rosto. Não temos dinheiro em caixa. Não conseguimos pagar os fornecedores da obra do Vista Park. A construção vai parar. Quanto precisamos? Silvia perguntou. 2 milhões. 2 milhões para destravar tudo. Não temos. Paulo caiu na cadeira, derrotado. Estamos acabados. Naquele exato momento, a 400 metros dali, Marcos estava sentado no banco da frente do seu Gol velho, olhando para o residencial Vista Park. As luzes da obra ainda estavam acesas. Trabalhadores fazendo hora extra. Em 3 dias, o dinheiro estaria na sua conta. Em 3 dias, ele deixaria de ser o lavador de carros humilhado. E em 3 semanas, na Assembleia, os Mendonça descobririam quem ele realmente era. Marcos sorriu na escuridão do carro. A vingança não tinha pressa, mas estava chegando. O dinheiro caiu na conta de Marcos numa terça-feira de manhã. Ele estava no Lava Jato quando recebeu a mensagem do banco. Transferência recebida, 193.047.382,19. Teve que ler 3 vezes para acreditar. Aqueles números eram reais. Eram dele. João percebeu a mudança imediata no rosto do chefe. Aconteceu alguma coisa? Marcos guardou o celular devagar. João, senta aqui. Preciso te contar uma história. Durante a hora seguinte, Marcos contou tudo. O pai que o abandonou. A herança. O grupo Mendonça. A humilhação com Patrícia. E, principalmente, o plano. João ouvia em silêncio absoluto, os olhos cada vez mais arregalados. Chefe, quer dizer que o senhor é... milionário? Tecnicamente multimilionário.
E vai assumir o controle da empresa daquela mulher que humilhou o senhor? Esse é o plano. João ficou em silêncio, processando. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar. Isso é incrível, chefe. É como aqueles filmes. O cara humilde que vira a mesa. Mas o sorriso desapareceu. Mas e o Lava Jato? E eu? Marcos colocou a mão no ombro do rapaz. João, você foi a única pessoa que me tratou com dignidade nos últimos anos. Quando todo mundo me via como apenas um lavador de carros, você me via como ser humano. Acha mesmo que eu ia te abandonar? Então você vai comigo. Vou precisar de gente confiável, gente leal, gente que sabe o valor do trabalho honesto. Marcos sorriu. Mas primeiro, você precisa de um terno. Nos dias seguintes, Marcos começou sua transformação. Não era só questão de comprar roupas caras ou um carro novo, era sobre mentalidade. Ele contratou consultores, professores particulares de administração, especialistas em mercado imobiliário. Estudava 16 horas por dia. Senhor Vieira, seu novo consultor financeiro, um homem chamado Ademar, dizia: o senhor precisa entender que ter dinheiro não é o mesmo que saber usar dinheiro. Há milionários que quebram em meses por má gestão. Eu sei o que é não ter dinheiro, Ademar. Passei fome. Dormi com frio porque não tinha como pagar gás. Acredite, eu vou saber valorizar cada centavo. Marcos comprou um apartamento discreto em um bairro de classe média alta. Nada extravagante, nada chamativo. Também comprou um carro novo, mas não um importado luxuoso. Um sedã nacional, bom e confiável. Queria passar despercebido ainda. A hora de mostrar poder viria, mas não era agora. Enquanto isso, o Grupo Mendonça afundava cada vez mais. A obra do Vista Park tinha parado completamente. Fornecedores não entregavam material. Trabalhadores ameaçavam greve por salários atrasados. E Paulo Mendonça estava desesperado, correndo atrás de empréstimos que ninguém queria conceder. Uma semana antes da assembleia, Marcos pediu a Dr. Tavares para marcar uma reunião. Não com Paulo, mas com os investidores minoritários. Todos os 5 compareceram ao escritório do advogado, curiosos para conhecer o misterioso sócio que tinha surgido do nada. Marcos entrou na sala de reuniões vestindo um terno simples, mas bem cortado. Não era mais o lavador de carros de roupas velhas, mas também não era um playboy metido. Era algo entre os dois. Alguém que tinha vindo de baixo, mas estava subindo rápido. Senhores, obrigado por virem, Marcos começou. Sei que todos vocês estão insatisfeitos com a administração atual do Grupo Mendonça. Alberto, o investidor mais velho, resmungou. Insatisfeito é pouco, rapaz. Estou vendo meu dinheiro ir pelo ralo enquanto aquele incompetente do Paulo faz besteira atrás de besteira. E se eu dissesse que tenho uma solução? Todos se inclinaram para a frente interessados. Na assembleia da próxima semana, vou propor minha entrada como sócio majoritário. Vou injetar 25 milhões de reais na empresa em troca de mais 25% das ações. Isso, somado aos 30% que já tenho, me dará controle da empresa. Um dos investidores, uma mulher chamada Helena, franziu a testa. E por que faríamos isso? Trocar um administrador incompetente por outro desconhecido? Porque eu não sou incompetente. E porque tenho um plano. Marcos abriu uma pasta e distribuiu documentos. Aqui está minha proposta completa. Primeiro, vou quitar todos os débitos trabalhistas e com fornecedores. Isso destrava as obras imediatamente. Segundo, vou renegociar os empréstimos bancários com taxas melhores. Tenho contatos que Paulo não tem. Que contatos? Outro investidor, Jorge, perguntou cético. Contatos de quem tem quase 200 milhões no banco. Marcos respondeu simplesmente. Bancos adoram emprestar dinheiro para quem não precisa. E eu vou usar isso a nosso favor. Ele continuou. Terceiro, vou profissionalizar a gestão. Chega de empregar parente incompetente. Chega de dar cargo para filho, filha, sobrinho que não sabe fazer nada. Vamos contratar por mérito. Alberto deu uma risada rouca. Isso inclui tirar a Patrícia da gerência comercial? Inclui tirar qualquer um que não produz resultados. Não importa o sobrenome. Os investidores começaram a trocar olhares. Marcos podia ver que estava ganhando eles. E tem mais.
Ele continuou. Vocês vão ver retorno em 6 meses, não em anos, em 6 meses. Ou eu devolvo o investimento de vocês com correção. Você pode garantir isso? Helena perguntou. Posso, e vou colocar no contrato. Silêncio na sala enquanto todos processavam. Marcos, Alberto finalmente falou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você está fazendo isso? Com 200 milhões no banco, você poderia estar tomando caipirinha na praia. Por que se meter numa empresa problemática? Marcos esperou essa pergunta. Tinha preparado a resposta, mas agora, olhando para aquelas 5 pessoas que também tinham sido desrespeitadas por Paulo Mendonça, decidiu ser honesto. Porque a filha dele me humilhou, me tratou como lixo. E eu vou mostrar para ela que o lixo dela é melhor administrador que o pai dela. Alberto soltou uma gargalhada alta. Rapaz, agora sim você falou minha língua. Esse Paulo me tratou feito idiota por 5 anos. Está na hora de alguém ensinar humildade para essa família. Ele estendeu a mão. Você tem meu voto. Um por um, os outros também concordaram. Marcos tinha conseguido. Tinha os votos necessários. Quando saiu da reunião, João estava esperando no carro. E aí, chefe? Como foi? Conseguimos, João. Conseguimos todos os votos. Marcos entrou no carro e suspirou aliviado. Agora é só esperar a assembleia. O senhor está nervoso? Muito. Mas também estou, sei lá, empolgado. É estranho. A vida inteira eu fui invisível. Ninguém me notava. E agora vou entrar naquela sala e todas as atenções vão estar em mim. O senhor vai arrasar, chefe. Eu sei que vai. 3 dias antes da assembleia, Marcos recebeu uma ligação de um número privado. Alô? Senhor Marcos Vieira? Uma voz feminina, educada, mas fria. Sim? Aqui é Silvia Mendonça, mãe de Paulo Mendonça e ex-esposa de seu falecido pai. Marcos sentiu um aperto no peito. A matriarca. A mulher por quem seu pai tinha abandonado sua família. Senhora Mendonça, gostaria de conversar com o senhor, pessoalmente, antes da assembleia. Não vejo necessidade. Por favor. Não é sobre negócios. É sobre seu pai, sobre Roberto. Há coisas que você precisa saber. Marcos hesitou. Era uma armadilha? Provavelmente. Mas também estava curioso. Onde? Conhece a Confeitaria Colombo, no centro? Amanhã, 3 da tarde? Estarei lá. No dia seguinte, Marcos chegou 15 minutos adiantado. A Confeitaria Colombo era um lugar elegante, antigo, cheio de história. Ele se sentou em uma mesa do canto e esperou. Silvia Mendonça chegou exatamente às 3. Ela era uma senhora elegante, cabelos brancos bem cuidados, roupas discretas, mas caras. Sentou-se em frente a Marcos e ficou-o observando por longos segundos. Você tem os olhos dele, ela disse finalmente. Os olhos de Roberto. A senhora não me chamou aqui para falar de olhos. Não, chamei para fazer uma proposta. Ela abriu uma bolsa cara e tirou um envelope. Aqui está um cheque de 10 milhões de reais. Pegue esse dinheiro e desista da assembleia. Venda suas ações para nós e siga sua vida. Marcos nem olhou para o envelope. Não. 15 milhões. Não. Marcos, seja razoável. Você não sabe administrar uma empresa. Vai perder tudo. Talvez, mas vou perder fazendo do meu jeito. Silvia suspirou. É exatamente o que Roberto diria. Teimoso, orgulhoso. Ela guardou o envelope. Está bem, não posso dizer que não tentei. Ela se levantou para sair, mas parou. Só mais uma coisa. Minha neta, Patrícia. Ela é jovem, boba, mimada, mas não é má pessoa. O que ela fez com você na imobiliária? Ela foi criada assim. Foi ensinada a desprezar quem tem menos. Não estou pedindo perdão por ela. Só queria que você soubesse disso. Senhora Mendonça, Marcos disse calmamente. Passar fome também não fez de mim uma pessoa má. A diferença é que eu aprendi humildade. Sua neta não. Silvia assentiu devagar. Você está certo, completamente certo. Ela virou-se para ir embora, mas olhou para trás uma última vez. Roberto seria orgulhoso de você. Ele era um covarde, um péssimo marido, mas, no final, acho que ele fez uma coisa certa. Ele escolheu você para continuar seu legado, não meus filhos, você. Ela foi embora, deixando Marcos sozinho com seus pensamentos. 2 dias depois, era o dia da assembleia.
Marcos vestiu seu melhor terno. Olhou-se no espelho. Não era mais o lavador de carros humilhado, mas também não tinha esquecido quem era. Pronto, João! Pronto, chefe! Vamos virar esse jogo! Eles entraram no carro e seguiram para o escritório onde aconteceria a assembleia. A vingança estava a apenas uma reunião de distância. A sala de reuniões do escritório de advocacia estava tensa quando Marcos chegou. Era um ambiente elegante, com uma mesa enorme de madeira envernizada e cadeiras de couro. Nas paredes, quadros antigos e diplomas emoldurados. Tudo projetado para intimidar. Paulo Mendonça já estava lá, sentado na cabeceira da mesa como se fosse o dono do mundo. Ao lado dele, Patrícia, 2 advogados e mais 3 pessoas que Marcos não conhecia. Do outro lado, os 5 investidores minoritários já haviam chegado. Alberto acenou discretamente para Marcos, um sinal silencioso de apoio. Quando Marcos entrou, seguido por Dr. Tavares e João, que ele tinha insistido em trazer como assistente, todas as cabeças se viraram. O silêncio foi instantâneo e pesado. Patrícia o reconheceu imediatamente. Seus olhos se arregalaram e ela ficou pálida. Sussurrou algo para o pai, que também virou bruscamente para olhar Marcos. A expressão de Paulo passou de confusão para reconhecimento e finalmente para raiva pura. Você? Patrícia meio que sussurrou, meio que gritou. Você é o lavador de carros? Marcos se sentou calmamente na cadeira em frente a ela, ajeitou o terno e sorriu. Um sorriso educado, mas com algo perigoso nos olhos. Bom dia, senhorita Mendonça. Que prazer revê-la. Espero que se lembre de mim. Afinal, a senhora foi tão memorável em nosso último encontro. Isso é uma piada? Paulo se levantou da cadeira bruscamente. Você é mesmo o lavador de carros? O filho bastardo do Roberto? Dr. Tavares interveio imediatamente, sua voz fria e profissional. Senhor Mendonça, sugiro que escolha melhor suas palavras. Estamos em uma assembleia formal, e qualquer comentário difamatório será registrado em ata. Difamatório? Ele lava carros. É isso que ele faz. Lavava, senhor Mendonça. Marcos corrigiu tranquilamente. Lavava carros. Hoje sou sócio majoritário desta empresa. Ou pelo menos serei em alguns minutos. Um dos advogados de Paulo, um homem gordo de terno listrado, limpou a garganta. Vamos começar a assembleia. Todos os presentes, por favor, confirmem sua identidade e participação societária. Um por um, todos se apresentaram. Quando chegou a vez de Marcos, ele falou claramente. Marcos Vieira, 30% das ações do Grupo Mendonça, herdadas de meu pai, Roberto Vieira. Paulo cerrou os punhos, mas não disse nada. O advogado continuou. A pauta desta Assembleia Extraordinária é a proposta de aporte de capital feita pelo senhor Marcos Vieira. Senhor Vieira, o senhor tem a palavra. Marcos se levantou. Tinha ensaiado este momento centenas de vezes na cabeça, mas agora que estava acontecendo, sentiu as pernas trêmulas. Respirou fundo e começou. Senhores e senhoras, agradeço a presença de todos. Vou ser direto porque sei que o tempo de vocês é valioso. Ele abriu uma pasta e começou a distribuir documentos. Como podem ver nesses relatórios, o Grupo Mendonça está tecnicamente insolvente. Deve 3 milhões em salários atrasados, 5 milhões para fornecedores e tem empréstimos bancários de 20 milhões vencendo nos próximos 60 dias. Isso é confidencial! Paulo explodiu. Você não tinha direito de acessar esses dados. Como sócio com 30%, tem o total direito de acesso aos livros contábeis da empresa, senhor Mendonça. Está na lei. Marcos continuou calmamente. A situação é grave, mas não irreversível. Proponho um aporte imediato de 25 milhões de reais em troca de 25% adicional das ações da empresa. 25 milhões? Um dos investidores minoritários, Jorge, não conseguiu esconder a surpresa. Você tem esse dinheiro? Marcos pegou outro documento e passou para ele. Aqui está a carta de garantia do banco. O dinheiro está disponível e pode ser transferido em 24 horas após a aprovação desta Assembleia. Paulo estava vermelho de raiva. E de onde um lavador de carros tira 25 milhões?
Da mesma herança que me deu os 30% desta empresa, senhor Mendonça. Meu pai, Roberto Vieira, deixou um patrimônio considerável. Patrimônio que ele construiu, em parte, com o capital inicial da família Mendonça, mas que ele multiplicou com seu próprio trabalho. Patrícia estava em estado de choque. Continuava olhando para Marcos como se estivesse vendo um fantasma. Finalmente encontrou sua voz. Você sabia? Quando veio à imobiliária, você já sabia que era sócio? Marcos se virou para ela lentamente. Não, senhorita Mendonça. Naquele dia eu era apenas um homem comum tentando comprar um apartamento com dinheiro suado. Um homem que a senhora tratou como lixo. Ele deixou as palavras pesarem no ar. Mas sabe o que é interessante? Mesmo se eu soubesse, mesmo se eu tivesse entrado lá como bilionário, isso justificaria a forma como a senhora me tratou? A humilhação? O desprezo? Patrícia abriu a boca, mas não saiu som. Porque o problema não é que a senhora me tratou mal achando que eu era pobre. O problema é que a senhora me tratou mal porque sou pobre. E isso diz muito mais sobre a senhora do que sobre mim. Alberto bateu palmas devagar. Bem falado, rapaz. Bem falado. Paulo tentou retomar o controle. Tudo bem, tudo bem. Você quer comprar mais ações? Ótimo, mas 25% é muito. Ofereço 15% pelos seus 25 milhões. Não é negociável, Marcos respondeu. 25% ou nada. Mas isso te daria 55%, controle total da empresa. Exatamente. Nunca. Paulo socou a mesa. Esta empresa é da minha família. Meu avô fundou, meu pai construiu. Eu não vou entregar o controle para um filho do seu ex-padrasto? Marcos completou. Para seu meio-irmão? Porque é isso que eu sou, não é, Paulo? Somos irmãos, mesmo pai, mães diferentes. O silêncio na sala era absoluto. Patrícia olhou para o pai chocada. Pai? Ele é seu irmão? Paulo não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Marcos continuou. A diferença é que enquanto você crescia em mansão, indo para colégios caros, viajando para Disney, eu lavava carros no sinal. Enquanto você ganhava carro importado de presente de 18 anos, eu juntava moedas para comprar pão. Enquanto você ia para a faculdade particular, eu trabalhava 16 horas por dia para comer. Isso não é minha culpa, Paulo gritou. Não, não é. Mas também não é minha culpa. Eu não escolhi nascer pobre. Você não escolheu nascer rico. Mas eu escolhi trabalhar honestamente. E você? Você escolheu desperdiçar tudo que recebeu de mão beijada. Helena, uma das investidoras, se manifestou. Marcos, entendo seu ponto. Mas por que deveríamos confiar em você? Você nunca administrou nada além de um lava-jato. Verdade. Marcos concordou. Nunca administrei uma grande empresa, mas administrei minha vida com recursos mínimos e sobrevivi. Paulo administrou esta empresa com recursos infinitos e quebrou. Ele abriu outra pasta. Aqui está meu plano completo de reestruturação. Primeiro mês, quitar todos os débitos urgentes. Segundo mês, renegociar empréstimos e contratos com fornecedores. Terceiro mês, análise completa de todos os projetos em andamento. Quarto mês, corte de custos desnecessários e reestruturação de cargos. Quinto e sexto mês, retomada das obras e novo planejamento estratégico. Ele distribuiu o documento. Contratei consultores, fiz projeções financeiras, conversei com fornecedores, tudo está aqui. Tudo documentado, tudo planejado. Os investidores começaram a folhear o documento, impressionados com o nível de detalhe. Alberto assobiou baixinho. Rapaz, você fez o dever de casa. Fiz. Porque, diferente de algumas pessoas nesta sala, eu sei o valor do trabalho duro. Paulo estava desesperado agora. Podia ver que estava perdendo. Marcos, escuta. Somos irmãos, certo? Família. A gente pode fazer um acordo. Você entra como sócio igualitário. 50-50. Administramos juntos. 50-50? Marcos deu uma risada sem humor. Quando eu passei fome, você me ofereceu 50-50? Quando minha mãe morreu trabalhando, você veio me oferecer ajuda? Quando eu estava na sua imobiliária sendo humilhado pela sua filha, onde estava seu senso de família? Eu não sabia que você existia. E isso muda alguma coisa? Muda o fato de que você é um administrador incompetente? Muda o fato de que você quebrou uma empresa sólida em 5 anos? Patrícia finalmente falou,
sua voz pequena e quebrada. Senhor Vieira, Marcos, eu queria pedir desculpas pelo que eu disse, pelo jeito que te tratei. Eu estava errada, muito errada. Marcos olhou para ela por um longo momento. Viu lágrimas nos olhos dela. Viu arrependimento genuíno, mas também viu anos de privilégio, de arrogância, de nunca ter precisado se desculpar por nada na vida. Senhorita Mendonça, eu aceito suas desculpas. De verdade. Mas aceitar desculpas não significa esquecer o que aconteceu. Nem significa que não haverá consequências. Consequências? A voz dela tremeu. Se esta Assembleia aprovar minha proposta e eu assumir o controle da empresa, haverá mudanças. Mudanças grandes. E algumas dessas mudanças envolvem pessoal. Paulo se levantou novamente. Você não pode demitir minha filha. Ela é gerente comercial. Posso e vou avaliar todos os cargos baseado em desempenho e resultados. Se ela é boa no que faz, ficará. Se não é, não ficará. Simples assim. Dr. Tavares interviu. Senhores, creio que já debatemos o suficiente. Está na hora de votar. A proposta é clara. Marcos Vieira investe 25 milhões de reais e recebe em troca 25% adicional das ações. Vamos à votação. Cada ação equivale a um voto. Senhor Mendonça, o senhor tem 40% e vota primeiro. Paulo respirou fundo. Sabia que tinha perdido, mas ainda assim, voto contra. Senhor Vieira, voto a favor, obviamente. Um por um, os 5 investidores minoritários votaram, todos a favor. Votação concluída, Tavares anunciou. 60% a favor, 40% contra. A proposta está aprovada. Paulo deixou cair a cabeça nas mãos. Patrícia estava chorando silenciosamente. Os advogados deles já começavam a guardar os documentos, sabendo que a batalha estava perdida. Marcos se levantou. Senhores, obrigado pelos votos. Prometo que não vão se arrepender. Dr. Tavares vai preparar toda a documentação para a transferência do capital nas próximas 24 horas. Nossa primeira reunião de conselho será na próxima semana para discutir as ações imediatas. Ele começou a sair, mas parou na porta e se virou para Paulo e Patrícia. Ah, e mais uma coisa. Senhor Mendonça, a senhora Mendonça, hoje ainda vou visitar o residencial Vista Park. Aquele apartamento que eu queria comprar ainda está disponível? Patrícia assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Ótimo. Vou querer 3 unidades. A cobertura para mim e 2 apartamentos grandes para presentear pessoas que foram leais a mim quando eu não tinha nada. Ele olhou para João, que estava emocionado. Pode preparar os contratos. Pagamento à vista. Marcos saiu da sala com a cabeça erguida. Lá fora, João explodiu. Chefe, o senhor conseguiu! Conseguiu! Conseguimos, João! Conseguimos. E 3 apartamentos. O senhor vai me dar um apartamento? Você merece, João. Você sempre acreditou em mim. Enquanto iam embora, Marcos olhou pela janela do carro para a cidade lá fora. A mesma cidade onde tinha lavado milhares de carros. A mesma cidade onde tinha sido invisível por tanto tempo, mas agora ele não era mais invisível. Agora ele era o dono do jogo, e o jogo estava apenas começando. 6 meses depois da Assembleia, o Grupo Mendonça era uma empresa completamente diferente. Marcos tinha cumprido cada promessa que fez, todas as dívidas quitadas, todas as obras retomadas, todos os funcionários recebendo em dia. E pela primeira vez em 5 anos, a empresa tinha dado lucro. Marcos estava em seu novo escritório, amplo, moderno, com vista para a cidade, quando João entrou com uma pilha de documentos. Chefe, os relatórios que pediu. As vendas do Vista Park dispararam depois que retomamos a obra. Já vendemos 80% das unidades. E a qualidade da construção? Impecável. Os fornecedores estão felizes porque pagamos em dia. Os compradores estão felizes porque a obra anda rápido. Todo mundo ganhando. Marcos sorriu. É incrível como uma empresa funciona bem quando você trata as pessoas com respeito, não é? A porta se abriu e Dr. Tavares entrou. Marcos, trouxe os papéis que pediu. A documentação está toda pronta. Obrigado, doutor. Marcos pegou os documentos e os guardou na gaveta. Poderia pedir para a secretária chamar a senhorita Patrícia Mendonça? Preciso falar com ela. Tavares fez uma careta. Tem certeza?
Depois de tudo, tenho certeza. 15 minutos depois, Patrícia entrou no escritório. Ela tinha mudado bastante em 6 meses. Parecia menor, mais humilde. O ar de superioridade tinha desaparecido completamente. Estava vestida de forma simples, mas profissional. Senhor Vieira, o senhor pediu para me ver? Sente-se, por favor, Patrícia. Marcos usou o primeiro nome dela deliberadamente. Pode relaxar. Não vai ser demitida hoje. Ela deu um sorriso nervoso e sentou-se na beiradinha da cadeira. Obrigada por manter meu emprego nesses meses. Sei que não mereço. Na verdade, você tem se saído bem. Vi os relatórios de vendas. Seus números melhoraram bastante. Eu me esforcei muito. Tentei provar que posso ser uma boa profissional, que posso vender sem humilhar as pessoas. Ela baixou os olhos envergonhada. Passei esses meses pensando muito sobre aquele dia, sobre o que eu disse para o senhor, e percebi que eu era exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei quando parava para pensar sobre isso. Como assim? Minha avó, a mãe da minha mãe, ela era empregada doméstica. Eu sempre soube disso, mas nunca quis pensar sobre. Era como se fosse um segredo vergonhoso da família. Patrícia tinha lágrimas nos olhos agora. Mas ela era uma mulher incrível, honesta, trabalhadora, e eu a amava. Quando criança, eu adorava quando ela me visitava. Mas quando fiquei adolescente, comecei a ter vergonha dela, das roupas simples, das mãos calejadas, do jeito que falava. Marcos ouviu em silêncio. Um dia eu tinha uns 16 anos. Ela apareceu na minha escola para me levar embora, porque minha mãe tinha tido um compromisso. Eu fingi que não a conhecia. Deixei ela esperando no portão enquanto eu ria com minhas amigas lá dentro. Patrícia limpou as lágrimas. Ela morreu 2 anos depois, e eu nunca pedi desculpas. Nunca disse que estava errada. E quando eu vi o senhor naquele dia, com suas roupas de trabalho, suas mãos calejadas, eu vi minha avó e tratei o senhor do mesmo jeito horrível que tinha tratado ela. Patrícia, por favor, deixa eu terminar. Preciso dizer isso. Ela respirou fundo. Nesses 6 meses trabalhando para o senhor, vi como o senhor trata todo mundo igual. O porteiro, a faxineira, os executivos, todos. O senhor conhece o nome de cada funcionário. Pergunta sobre as famílias deles. Se importa de verdade. E eu percebi que o senhor é mais gente de bem que qualquer pessoa da minha família já foi. Marcos se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, podia ver o movimento da cidade. Pessoas indo e vindo. Cada uma com sua história, suas lutas, seus sonhos. Patrícia, eu te chamei aqui porque tenho uma proposta para você. Uma proposta? Ele voltou para a mesa e pegou os documentos que Tavares tinha trazido. Seu pai, Paulo, ele quer vender as ações dele, os 40% que sobraram. Está cansado, desiludido, quer sair do ramo imobiliário e fazer outra coisa da vida. Eu sei. Ele me contou. Estou pensando em comprar. Ficaria com 85% da empresa. Controle quase total. Marcos pausou. Mas tem outra opção. Estou considerando vender 10% das minhas ações atuais. Patrícia franziu a testa confusa. Vender? Para quem? Para você. O queixo dela caiu. O quê? Eu? Mas eu não tenho dinheiro para comprar ações. Mal consigo pagar meu aluguel. Não estou pedindo dinheiro. Estou oferecendo as ações como compensação por desempenho. Você trabalha bem nesses próximos 2 anos, prova que merece, e as ações são suas. Você vira sócia, com direito a voto e participação nos lucros. O Patrícia estava em choque total. Por quê? Por que faria isso por mim depois de tudo que eu fiz? Marcos se sentou novamente. Porque eu acredito em segundas chances. Porque você está realmente tentando mudar. E porque... Ele sorriu. Porque sua avó ficaria orgulhosa de ver que você aprendeu a lição. Patrícia começou a chorar de verdade agora, soluçando. Senhor Vieira, Marcos, eu não sei o que dizer. Isso é muito mais do que eu mereço. Talvez, mas é o que eu estou oferecendo. A decisão é sua. Sim, sim, eu aceito. Vou trabalhar mais duro do que nunca. Vou provar que o senhor não está cometendo um erro. Eu sei que vai. Marcos estendeu a mão. Bem-vinda como futura sócia, Patrícia. Ela apertou a mão dele, ainda chorando. Quando saiu do escritório, parecia 10 anos mais nova, com um brilho nos olhos que Marcos nunca tinha visto antes.
João, que tinha ouvido tudo da sala ao lado, entrou assim que Patrícia saiu. Chefe, o senhor é maluco. Dar ações para ela? Depois de tudo? João, guarda rancor não constrói nada, só destrói. Ela errou, reconheceu o erro e está mudando. Merece uma chance. O senhor é bom demais, chefe. Não sou bom, João. Só estou cansado de ódio. Passei tempo demais com raiva do meu pai por ter me abandonado, com raiva dos clientes que me humilhavam, com raiva do mundo inteiro. Marcos se recostou na cadeira. Essa raiva não me levou a nada. Sabe o que me trouxe até aqui? Trabalho, persistência e a ajuda de pessoas boas como você. Naquela noite, Marcos foi visitar sua irmã Carolina no apartamento novo que ele tinha comprado para ela. Carolina tinha usado os 5 milhões da herança para abrir uma escola de música para crianças carentes. O lugar estava cheio de vida, com crianças aprendendo violão, teclado, bateria. Marcos! Ela correu para abraçar o irmão. Você tem que ver! Já temos 50 alunos inscritos! 50 crianças que nunca teriam acesso à música se não fosse pela escola! Estou orgulhoso de você, caro. E eu de você. Vi as notícias sobre a empresa. Você está fazendo um trabalho incrível! Eles se sentaram na pequena sala da escola. Na parede havia uma foto emoldurada da mãe deles, Regina. Acha que a mãe ficaria orgulhosa? Marcos perguntou. Tenho certeza que sim. Ela sempre acreditou em você. Sempre disse que você ia longe. Mas eu não fui longe por muito tempo. Fiquei preso lavando carros, sem enxergar possibilidades. Você estava sobrevivendo, Marcos. Estava fazendo o que precisava para comer. Não tem vergonha nisso. Eu sei. E sabe o que é engraçado? Hoje eu tenho mais dinheiro do que sonhava ter na vida. Mas a coisa que mais me orgulha não é o dinheiro. O que é, então? É ter provado que trabalho honesto vale a pena. Que dignidade importa. Que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Marcos sorriu. E é ter ajudado pessoas no caminho. João agora está fazendo faculdade de administração. 5 funcionários do antigo Lava Jato estão trabalhando na empresa em cargos melhores. E aquela Patrícia, ela está tendo a chance de ser uma pessoa melhor. Carolina abraçou o irmão. A mãe sempre dizia, dinheiro vai e vem, mas caráter fica. Você tem caráter, mano. Sempre teve. 3 semanas depois, Marcos estava no Vista Park para a inauguração oficial do prédio. As obras tinham terminado no prazo, com qualidade superior ao prometido. Os novos moradores estavam chegando, felizes, realizando o sonho da casa própria. Marcos subiu até a cobertura que tinha comprado, o apartamento que Patrícia tinha dito que ele não merecia. Abriu a porta e entrou. Era lindo, espaçoso, com uma vista incrível da cidade, mas o que mais importava para Marcos era o símbolo que aquele lugar representava. Ele tinha conquistado aquilo. Não com dinheiro herdado. Esse dinheiro tinha ajudado, sim, mas o verdadeiro trabalho tinha sido dele. Tinha sido a visão dele que salvou a empresa. Tinha sido a liderança dele que motivou as pessoas. Tinha sido o caráter dele que fez a diferença. Seu celular tocou. Era um número que ele não esperava ver. Paulo Mendonça. Alô? Marcos. É Paulo. Olá, Paulo. Como vai? Melhor. Muito melhor, na verdade. A voz de Paulo soava diferente, mais leve. Liguei para agradecer. Agradecer? Por ter salvado a empresa. Por não ter me destruído quando podia. Por ter dado uma chance para minha filha. Paulo fez uma pausa. Eu fui um idiota. Um administrador horrível. Um pai pior ainda. Mas você mostrou que ser irmão é mais do que sangue. É sobre caráter. Marcos sentiu um nó na garganta. Paulo, nós não escolhemos o pai que tivemos, nem a família que nascemos, mas podemos escolher que tipo de pessoa queremos ser. Você escolheu bem, irmão. Escolheu muito bem. Quando desligou, Marcos ficou parado no centro da sala vazia da cobertura. Olhou para suas mãos. Ainda calejadas, sempre seriam. Essas mãos tinham lavado milhares de carros. Tinham segurado esponjas até sangrar. Tinham tremido de frio em manhãs de inverno. Mas essas mãos também tinham construído um lava-jato. Tinham ajudado pessoas. Tinham cuidado da mãe até o último dia.
E agora tinham salvado uma empresa e dezenas de empregos. Não eram mãos sujas, como Patrícia tinha dito. Eram mãos de trabalhador. Mãos de alguém que sabia o valor de cada centavo. Mãos que construíram dignidade quando o mundo só oferecia humilhação. Marcos sorriu para a cidade lá embaixo. Em algum lugar lá, havia outros Marcos. Outros lavadores de carros, faxineiras, porteiros, pessoas invisíveis trabalhando duro apenas para sobreviver. Pessoas que eram julgadas pela roupa que vestiam, não pelo caráter que tinham. E se sua história pudesse inspirar uma dessas pessoas a não desistir, a continuar lutando, a acreditar que o trabalho honesto ainda valia a pena, então tudo tinha valido a pena. A humilhação, a dor, o abandono, tudo. Porque no final, Marcos não tinha apenas se vingado de quem o humilhou. Ele tinha se tornado algo maior. Tinha se tornado o homem que sempre deveria ter sido, com ou sem dinheiro. Tinha se tornado alguém digno. E isso ninguém, nunca, poderia tirar dele. João apareceu na porta da cobertura. E aí, chefe, gostou do apartamento? Marcos se virou, sorrindo. Gostei, João. Gostei muito. Mas sabe o que eu gostei mais? O quê? A jornada até aqui. Porque esse apartamento não significa nada sem a história de como cheguei até ele. João sorriu também. O senhor mudou minha vida, chefe. Mudou a vida de tanta gente. Nós mudamos, João. Juntos. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas juntos... Marcos olhou pela janela para a cidade, que agora o via de forma diferente. Juntos a gente pode mudar o mundo. E ali, naquela cobertura que representava tanto mais do que 4 paredes e uma vista bonita, Marcos finalmente fez as pazes com seu passado, com o pai que o abandonou, com a pobreza que o formou, com todas as humilhações que o fortaleceram. Porque no final, não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre provar para si mesmo, mais do que para qualquer outra pessoa, que ele tinha valor, que trabalho honesto importa, que dignidade não se mede em dinheiro e que às vezes o lavador de carros ridicularizado pode se tornar o homem mais rico da sala, não em dinheiro, mas em caráter. E isso, no fim das contas, era a única riqueza que realmente importava.